Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu decidi gravá-lo, mas assim, com algumas ressalvas, porque eu fiquei pensando, será que vai me dar dor de cabeça? Será que as pessoas vão entender o que eu quero falar aqui? Mas enfim, resolvi falar não apenas sobre o documentário, né, o Democracia em Vertigem, mas sobre o papel do jornalismo hoje na sociedade, né? Pra quem não me conhece ou pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou estudante de jornalismo e daqui a um ano eu me formo. Algumas coisas, né, dentro da graduação eu já tenho certa noção, e até porque os professores sempre vão acabar tocando em alguns assuntos que são pertinentes, né? Então eu falei assim, não, eu vou gravar. Bom, se você está procurando a crítica do Democracia em Vertigem, tem vários aqui no YouTube. Isso aqui não vai ser uma crítica sobre o documentário especificamente, nem uma resenha. Vai ser, na verdade, uma abertura de diálogo pra gente pensar em algumas questões que eu achei, assim, de extrema importância. Pra quem não viu o documentário, acho meio difícil as pessoas, pelo menos, não terem ouvido falar, porque, enfim, foi alvo de muitas críticas. Aqui no YouTube também tem muitos vídeos, assim, detonando, e eu não via nenhum vídeo falando sobre o papel da imprensa nesse contexto, né? Então, vamos lá. Esse documentário, pra quem ainda não assistiu, eu vou falar, assim, de forma bem sucinta mesmo. Vai falar, então, foi dirigida pela Petra Costa, onde ela vai acabar trazendo pra gente um panorama do Brasil, desde ali uma contextualização histórica da ditadura militar, passando ali governo Collor, as tentativas de Lula, né, à presidência, aí quando ele entra, depois quando ele sai, Dilma entra, aí depois ela sai, Bolsonaro, aquela coisa toda. Então ela dá um panorama sobre o que estava acontecendo no Brasil, dava os dois lados da história, né, no sentido de, lógico, ela vai ter um direcionamento, até porque não é um documentário imparcial, e isso é uma liberdade, é uma, como eu posso dizer, licença poética, talvez. Porque, bom, é um documentário, é audiovisual, ela tá querendo contar uma história e, enfim, é isto. Mas o que eu quero trazer aqui à tona mesmo é sobre o papel de jornalismo e o papel da imprensa nisso tudo, né? Não só na questão política, né? Mas na questão social mesmo, né? Como é que a gente consegue pensar sobre esse jornalismo hoje em dia que afeta tantas pessoas que tá com uma visão, assim, suja. Então eu queria fazer uma pergunta aqui de início pra vocês. Se você que tá vendo esse vídeo sabe o que é o jornalismo, se você sabe como ele surgiu, em que condições, em que contextos, né? Bom, o jornalismo, para ser também bem sucinto, das diversas definições, essa é uma das mais simples, talvez, e uma definição minha mesmo, assim, completamente, né, informal. O jornalismo, ele é uma forma, então, de você contar uma história ou de você trazer as informações para que o público, que é, então, o nosso desejo final, né, possa se tornar informado, e não apenas informado, mas que a partir dessa informação ela passe a ter uma opinião sobre, critique e tenha, então, uma decisão formada sobre aquilo. O jornalismo, ele tem uma ligação histórica lá em 69 anos antes de Cristo, né? Lá no governo de Júlio César, o grande imperador romano. E o primeiro jornal que surge, assim, que tem registro, que eu saiba, foi o Acta Diurna, né? Então, um jornal que ele surge com um intuito simples, assim, digamos, de divulgar o que estava rolando ali no Império de Júlio César, e claro, tinha uma ligação política, porque, enfim, ele era o imperador. Então, bom, o jornalismo surge nessas condições. E como a gente sabe, estamos falando de anos e anos e anos e anos atrás. Os séculos foram passando e essas coisas foram se remodelando. Então, até chegar no jornalismo de hoje. Eu vou me ater ao jornalismo brasileiro, tá? Porque eu não sou muito fã dessa coisa de ficar comparando o que acontece em outros países, porque leis diferentes, constituição diferente, estrutura diferente, educação diferente. Então, já sabem. Bom, e para falar de um novo perfil para o jornalismo, eu particularmente acho muito importante quando a gente para um pouquinho para pensar no nosso país, né? Então, você olha pela janela e você pensa assim, bom, o Brasil é um país que vive na desigualdade há muito tempo, não é de hoje. Isso é um fato. Existem estudos, matérias, todo mundo sabe disso. As taxas de desemprego de pessoas que não chegam a terminar o ensino infantil, fundamental, médio, são muito altos. Você não tem uma população leitora, que já é algo que dificulta. Então, consequentemente, você não vai ter pessoas ingressando no ensino superior com tanta facilidade. É um número muito exorbitante que se perde no caminho, certo? Então, se você não tem uma pessoa que termina a escola, que não chega à escola, é uma pessoa que, consequentemente, não vai conseguir adquirir, então, esse pensamento crítico, que é, então, o que o jornalismo incentiva de certo modo, né? Ou o que era para incentivar. Então vocês concordam comigo que a mídia ela consegue muito bem fazer o que ela quiser com essa população? Não só a mídia, mas quem está por trás dela, né? Porque a gente sabe que hoje o jornalismo no Brasil não só é ligado com a política, óbvio, mas existe o jornalismo independente também, que isso é algo que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, então é muito mais fácil de você ludibriar, de você exigir, é muito difícil e é muito errado, antiético, você querer cobrar de uma pessoa que não tem esse discernimento sobre questões, por exemplo, políticas, que é algo abordado no documentário, né? Então, assim, como é que você vai chegar para uma pessoa que nem terminou o ensino fundamental
para falar sobre questão de direita e esquerda, sabe? Não, eu não estou dizendo que a escola é a única forma de conhecimento, mas, pelo amor de Deus, é o básico, é o mínimo. Então, quando você tem uma população que não chega nas escolas, quando você tem uma população que não chega às universidades públicas ou privadas, enfim, que seja, é uma população que está mais propensa a aceitar aquele jornalismo raso, sabe? Aquele jornalismo que você liga a TV e, assim, o que você consegue ver ali é um circo. Pra mim, isso é um circo. A maioria dos jornais que eu vejo assim, que eu ligo e eu consigo visualizar, mas eu não consigo entender porque um ser humano consegue chegar ao ponto de fazer uma espetacularização que o que deveria ser uma informação pra população vira, assim, sabe? Um reality show. Jornalista em cima da caixa de papelão, em cobertura de enchente, jornalista gritando, fazendo aquela coisa, aquela balbúrdia toda. Então, assim, eu fico, gente, sabe? Eu fico pensando, é fácil para a população aceitar aquilo e também fácil para banalizar a nossa profissão. O jornalismo, eu não sou daqueles que defende também o jornalismo, sério, de bancada, não, o jornalismo não é só isso, a gente pode testar coisas novas, né? Estamos em uma nova era, então a gente testar, experienciar, eu acho que é bacana também. E quando a gente tá falando sobre se reinventar enquanto jornalismo, nas bases, sabe? É assim, pautas, temas que a gente vai acabar se aprofundando, né? Que deveria. Apuração. A gente aprende na primeira aula do curso que uma boa apuração vai definir se o teu produto final vai ser bom ou não. Então, se você, por exemplo, ligar em programas policiais, quantos deles realmente vão trazer aí informações aprofundadas, informações bem apuradas? Isso é um teste. Se você pegar, por exemplo, sei lá, de segunda a sexta, se você vê as matérias que saem na segunda, muito difícil. Nos outros dias, nos dias seguintes, eles retomarem aquela primeira matéria. Porque aquilo ali não volta, aquilo ali não é para se aprofundar. São só desgraças e desgraças. E o povo brasileiro adora uma desgraça. Então, assim, você tem uma população que já está fragilizada, ela não consegue ter o discernimento que aquilo ali é raso, que aquilo ali não vai acrescentá-la em nada na vida. E dentro desse contexto, a gente então tem um jornalismo raso, né? Não estou generalizando, mas a gente, né, tá falando da grande mídia que é alvo de grandes críticas. Mas você tem então as chamadas fake news, que foi uma das coisas assim que mais, né, enfim, foi comentada em 2018, por exemplo, e 2019, época das eleições, aquela coisa toda, assim, todos os lados, gente, não tô querendo fazer aqui juízo de valor, todos os lados, eu vi muita informação, sim, torta demais e ser compartilhado. Você mesmo que tá vendo esse vídeo aí deve ter exemplos e lembrar de, obviamente, tá vendo seu Facebook, ver aquelas matérias com notícias completamente absurdas. E aí você pensa, quantas daquelas pessoas que compartilharam aquele post se deram o trabalho de clicar no link, ver se aquilo era realmente de verdade. Ou não saber se aquilo realmente procede ou não, né? Que é o que a gente chama de fact-checking. O processo simples de você, enfim, ver mesmo se aquilo ali bate ou não bate. Então, a gente vê que é uma estrutura brasileira que ela meio que propicia que essa mídia não se preocupe tanto com essa parte mais crítica, entendeu? O pensamento crítico, que é algo que todo mundo fala, né? Então, a gente tem que sair da caixinha, temos que pensar fora do meio. Como é que você quer que uma população pense de forma crítica, mas se você não dá educação pra ela? Se você não dá o esclarecimento? Será se é do interesse da galera que tá aqui em cima que a população esteja ciente do que tá acontecendo? Bom, e é nesse contexto que vão surgir as chamadas mídias independentes, né? Eu não quero dizer que a mídia tradicional, a grande mídia hegemônica, né? Então aquela mídia que chega muito mais fácil à população, a grande massa, digamos assim, ela seja completamente errada, não. Esse contexto de mídias independentes, eu acredito que ela vai sofrer uma resistência muito maior por parte da população de não entender, assim, do porquê isso tem que ser assim. Mídias independentes no sentido de serem mais aprofundadas, né? E não tô dizendo também que todas as mídias independentes são sérias, comprometidas e blá blá blá, não tô dizendo isso. Mas, teoricamente, deveriam ser. Mas enfim. Mas vocês conseguem seguir essa linha de raciocínio que talvez elas precisam ter um pouco mais de trabalho pra meio que forçar aquela população a entender, mas é aquele ponto que eu já tinha comentado anteriormente. Como é que você leva essa nova informação, essa informação mais encorpada pra alguém que não entende? Talvez alguém que não saiba nem ler nem escrever, por exemplo. E isso recai muito pros meus colegas jornalistas, né? Assim, cara, por que você entrou na profissão, sabe? Por que você ingressou? O jornalismo, ele é pra ser imparcial. Virou um mito, virou um meme chamar jornalismo de imparcialidade. Assim, você vê Twitter, Facebook, Instagram, não. Imparcialidade? Jamais. Por que será? Porque essa cara que o jornalismo ele adquiriu nesses últimos tempos é um jornalismo que, assim, é vendido, é barato ou mal apurado, que é algo que eu tô batendo na tecla toda hora aqui. E uma coisa que eu fiquei pensando, eu tava até comentando com uma amiga minha, que era o seguinte: estamos na segunda década do século XXI, certo? Eu gosto de comparar com o século passado, né? Que é o século que tá mais próximo daqui da gente, óbvio. O século XX. O que estava acontecendo no Brasil e no mundo na década de 20 daquele século? Aqui no Brasil, Semana de Arte Moderna, né? Em 23. 29 tem a crise nos Estados Unidos.
Tava rolando muitos protestos aqui no Brasil, principalmente. Até 1999, o último ano do século XX, a gente não tinha esse acesso facilitado à internet, né? A população brasileira não tinha. Então, todo o conhecimento, desde a sua criação lá com Júlio César até 99, todos os registros, né? Ou, sei lá, 90% dos registros sobre o jornalismo, ele foi feito em livros, certo? Registro escrito. Como é que a população sabe qual é o nosso papel? Como é que a população sabe o que a gente faz, sendo que ela é uma população que não lê? Então, chega a virada do século, boom, era digital, completamente tomado por todos os lugares. A cultura, ela é feita de forma globalizada, velocidade. E aí você tem, então, uma população que já não tem acesso à informação, não teve acesso à escolaridade, dá pra ela uma notícia no Facebook que fulano de tal descobriu que não sei quem tava com um ciclano, e ela, vou acreditar, óbvio, tá na internet, se tá na internet, então é verdade, né? Aquele meme. Faz sentido pensar que a internet nessa virada do século, talvez esse problema que a gente tenha, não apenas no jornalismo, mas nessa facilidade de propagar informações falsas, dê muito pela era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo as 2 primeiras décadas do boom da internet. Década de 20 do século 20 não tinha isso. Estamos na década de 20 do século 21. Então são os primeiros problemas nessa nova era. Então talvez seja um pouco comum se pensar, né, ou natural que isso esteja acontecendo. Obviamente não se justifica, a gente sabe, mas é algo que eu fiquei pensando. Faz sentido? Comenta aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, assim, as gerações que conseguiram migrar, de certo modo, do século XX pro século XXI, né? A galera que, sei lá, tem 40, 50, 60 anos e que tem acesso às redes sociais, por exemplo, você não acha que ela é mais, como eu posso dizer, ludibriável ou mais fácil de omitir certas coisas, de esconder fatos históricos, de controlar opiniões? Vocês não acham que talvez isso seja como posso dizer, um pilar para que as informações elas consigam ser direcionadas e usadas ao favor da galera que, enfim, faz isso? Será que não é algo que a gente poderia pensar? A gente tá vivendo uma era, assim, que eu não sei nem se esse termo existe, assim, academicamente falando, né? Polarização digital. Eu meio que dei esse termo aqui para facilitar. A gente tá vivendo muito em era de extremos. Nós não estamos dialogando. As pessoas não estão dialogando porque elas não estão tendo acesso à educação na base, não estão chegando na universidade, não estão trabalhando, ou se trabalham, só trabalham para existir, para sobreviver. Então não tá dando tempo de se educar, sabe? Então são fatores que a era digital tá dando uma contribuição negativa, porque isso facilita com que esse controle da galera que quer controlar faz com que essas pessoas fiquem, de certo modo, alheias às suas próprias realidades. Por isso que é fácil compartilhar fake news. Por isso que é fácil dizer que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Quando elas se sentem completamente ameaçadas por algo, mas elas não vão atrás, elas não pesquisam. Eu tinha falado de mídia independente porque parece que tudo que é alheio ao que a gente já conhece é esquisito, sabe? Então, por exemplo, sei lá, o Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans e travestis. É um dado, é um fato. Então, você chega pra uma pessoa que não tem, como eu posso dizer, convívio, não tem informação, como é que você vai explicar isso pra ela? Como é que você vai explicar que uma pessoa é trans, que uma pessoa é pan, sabe? E eu não tô querendo criticar as nomenclaturas, longe de mim, pelo amor de Deus, né? Como é que você chega e avisa isso pra uma pessoa que não tem acesso ao mínimo? É muito complicado, mas isso é um fator negativo da época que nós estamos vivendo. Mas não tô dizendo que isso não possa ser mudado, não possa ser debatido aqui, né? Para que as próximas gerações possam ter, então, uma visão um pouco mais claras e honestas. E é uma crítica aos meus colegas jornalistas, sim, que eles precisam se atualizar, que eles precisam escutar mais do que falar. Isso é o que a gente aprende na faculdade, sabe? A gente tá fazendo entrevista, o entrevistador tem que falar. Então você vai, sei lá, escrever sobre, não sei, uma cantora negra que tá fazendo sucesso lá fora. Ela vem aqui pro Brasil. Cara, estuda a carreira dela. Faz perguntas sobre a profissão. Não fala sobre padrões de beleza. Não fala sobre, porque você acha que essa mulher é melhor do que essa aqui. Não pensa nisso, sabe? Pensa nela como uma profissional que ela é. Então o mínimo que o jornalista hoje tem que fazer é pesquisar. Quer escrever sobre um movimento X? Beleza. Você concordando ou não? Beleza. Pesquisa a fundo. Escuta as pessoas que participam daquilo. Eu estou falando para qualquer pessoa, seja de direita, seja de esquerda, de centro, Pesquisa.
Eu acho que é mais ou menos por aí. Os pontos que eu queria abordar foram esses. Eu acho que o jornalismo ele tem sim capacidade de se reinventar como profissão, como área de estudos. Eu acho que as pessoas deveriam saber mais sobre a nossa profissão, e isso não estou culpando a população, nada do tipo, realmente é uma coisa que a gente, enquanto estudante, por exemplo, e pessoas que já estão muito tempo à frente, né, de veículos e mídias, enfim, deveriam pensar, né, o nosso trabalho social, né, o nosso dever ético é para com a população, independente se você acredita em X, Y ou Z. Eu acho que o diálogo ele tem que ser feito de forma transparente, democrático, sim. Então, se você teve a decência de de você ver um filme, ler um livro sobre tal autor, concordando ou não, eu acho que o diálogo honesto, transparente, respeitoso deve ser feito. E é clichê falar essas coisas, mas parece que a gente tem que sempre reiterar. E, bom, dando as minhas considerações finais sobre o documentário da Petra, é um documentário que, tecnicamente, eu achei muito interessante, né? Sobre a arquitetura de Brasília, por exemplo, né? Ela dá uma contextualizada. Algumas coisas ficam meio que, não vou dizer a desejar, mas talvez pudesse ser mais abordado, assim, mais aprofundado. Mas eu acredito que é como minha amiga Cici falou, né? A experiência de assistir Democracia em Vertigem é um certo complemento do livro Democracia Fraturada, que ambos, né, estão ali também, de certo modo, falando sobre o papel do jornalista e da mídia, da imprensa, né? Eu acho que independente se você acredita em um lado e outro, eu acho que o que você quer na real, no fundo, é a transparência, é a verdade, certo? Então, que possamos, através do diálogo, através do respeito, criar uma ponte, né, de informações e que o Brasil possa ter, de certo modo, olhos para a raiz do problema, né, que é a educação. Então, que a galera que está lá nos representando você, possa fazer, então, né, o mínimo, que é trabalhar para o povo. Então, gente, eu acho que é isto. Se você gostou desse vídeo, se você tem opinião diferente da minha, coloca aqui embaixo, sempre, né, de forma respeitosa. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que quer fazer jornalismo, que está entrando em jornalismo. E é isso, gente. Gostou do vídeo? Clica no gostei. Olha os outros vídeos aqui do feed, vai que o conteúdo te interessa. Então, é isso. Nos vemos no próximo. Até depois. Tchau.